Boa noite, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a esse espaço tão especial. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Thiago Zambelli e eu sirvo ao Senhor como pastor nesta comunidade. Nós estamos numa série de exposições bíblicas na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E na semana passada estudamos juntos sobre a pregação que revela o poder de Deus. Nós vimos que o Evangelho, a boa notícia que quando crida, que nos dá perdão, que nos torna santos, que nos dá acesso ao Pai Celestial e à vida eterna, não depende de palavras bonitas e eloquentes. Não depende de métodos humanos sofisticados, mas sim do agir do Espírito Santo, do agir gracioso e soberano de Deus. Não é um jeitão que você fala que leva uma pessoa a crer na salvação que Jesus oferece. O apóstolo Paulo, mesmo com todo o seu conhecimento, ele decidiu não confiar em sua eloquência, mas focar na simplicidade, na profundidade da mensagem da cruz. Ele escreveu: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ele nos lembra que o verdadeiro impacto da pregação está no conteúdo, Cristo crucificado, e não no carisma e na habilidade do pregador. Isso ele chamou de sabedoria humana. Essa verdade foi muito importante à igreja de Corinto, porque muitos cristãos daquela comunidade eram fascinados por discursos bonitos, filósofos renomados e pregadores cativantes, a ponto de levar aquela igreja a uma iminente divisão. Mas essa verdade é muito importante para nós também. Fazemos parte de uma cultura que valoriza a aparência, o desempenho individual e as emoções mais do que a verdade. Não é por menos que há tantas pessoas congregando em supostas igrejas, lideradas por falsos mestres, que se aproveitam e exploram as emoções dos seus ouvintes e distorcem as doutrinas bíblicas, fazendo com que a fé dos seus ouvintes, dos seus seguidores, erre o alvo. Ao invés de confiarem e viverem com base na sabedoria de Deus, elas confiavam e viviam com base na sabedoria humana. Veja como Paulo escreveu: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo, plantador daquela igreja em Corinto, ele se preocupou em apresentar e pregar a mensagem do Evangelho de forma que ela fosse corretamente entregue e recebida. De que forma? Como demonstração do poder do Espírito, e não com base na sabedoria humana. Durante o meu tempo como missionário na Paraíba, eu tive a chance de participar de diversos projetos missionários. Era assim que a agência missionária onde eu trabalhava chamava aqueles tempos no sertão, em algum lugar dos estados nordestinos. Esses projetos, eles aconteciam 2 vezes por ano e no interior, no sertão, né, dos estados nordestinos ou dos sertões, né, não somente do sertão, alguns preferem dos sertões. E cerca de 100 pessoas, elas faziam parte nesses projetos, de diferentes denominações evangélicas. E nós ficávamos hospedados numa escola por aproximadamente de 20 a 25 dias. Esse era o tempo que nós tínhamos para tentar evangelizar toda a cidade, pelo menos a zona urbana, a área urbana e parte da área rural. E no final, no último domingo desse tempo de projeto, um obreiro enviado por uma igreja parceira, ele abria
o local que nós alugávamos para começar as reuniões das programações e dos ajuntamentos da igreja. E nesse dia, no dia da inauguração, vinha cerca de 200 a 300 pessoas. Na verdade, até mais do que isso. Porque de 200 a 300 pessoas eram aquelas que foram apontadas pelos projetistas como pessoas que haviam se convertido. Bem diferente, agora muita atenção, era um mês depois, quando os projetistas já tinham ido embora, a quantidade de pessoas que tinha naquele local. Ao invés de 200 a 300 pessoas, tinha 10 pessoas. Por que só 10 estavam indo ao culto naquela nova igrejinha? Eu quero falar de novo, essas de 200 a 300 pessoas eram aquelas pessoas que os projetistas, quando evangelizavam, iam na casa daquelas pessoas, falavam do evangelho e marcavam para depois passar para a liderança do projeto, que depois passaria para esse obreiro, para esse pastor que chegava, indicando as pessoas que tinham se convertido, para que ela fosse convidada à igreja, para que ela fosse discipulada. Eu quero tentar explicar, pelo menos da minha perspectiva, o que é que acontecia. Por que somente depois 10 pessoas apareciam ali? Boa parte, geralmente a maioria dos projetistas, eles usavam alguma estratégia de evangelização do tipo as 4 leis espirituais. Quem é que conhece? Levanta a sua mão, as 4 leis espirituais. É um folhetinho, tá? Que vai dar 4 passos para que a pessoa tenha a compreensão do evangelho. Geralmente é mais ou menos como: Deus te criou. Segundo passo, o homem pecou e ele precisa de perdão. Jesus trouxe esse perdão, e para você desfrutar desse perdão, você precisa crer em Jesus, e isso lhe dá a vida eterna. Eu não tenho problema algum com essas estratégias, são formas didáticas de se comunicar essa mensagem da cruz. O problema vem logo depois disso. Porque o projetista lhe pergunta: o senhor ou a senhora quer a vida eterna? Quem, em sã consciência, diria que não quer a vida eterna? Quem é que não quer ter a vida eterna num paraíso? E as respostas, obviamente, são sempre sim, eu quero. Então, o projetista, ele diz que a pessoa, para isso, ela tem que crer em Jesus. Ótimo, é assim mesmo que deve ser. Mas qual é a reação? Eu creio, e muito. Eu tenho muita fé em Jesus. E essa é a resposta mais típica em todo o sertão, alcançado e influenciado pelo catolicismo romano há anos, cujo nome daquele que foi crucificado na cruz do Calvário também é Jesus. Mas que quando nós estudamos e aprendemos diretamente da palavra de Deus, nós percebemos que o Jesus da Bíblia não é o mesmo Jesus que a igreja romana prega. Em especial, a grande diferença é que o Jesus da Bíblia, ele exige exclusivamente confiança nele, para que haja salvação, na sua pessoa, na sua obra. É só pela graça, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. O Jesus da igreja romana, ele exige que passemos por sacramentos e que nós façamos boas obras. E se nós não atingimos um nível suficiente, um certo nível, então a gente vai esperar num lugar conhecido como purgatório. E que, para quem não sabe, esse lugar não existe na Bíblia. Grande parte das pessoas que os projetistas anotavam como novos cristãos, não se converteram. Na verdade, elas apresentaram uma fé como resposta a uma mensagem que foi baseada na sabedoria humana, e não no poder de Deus. Para vocês terem uma ideia do que isso significa na prática, saibam que várias dessas pessoas simplesmente repetiam uma oração
por gentileza e respeito ao projetista. Sim, meus irmãos, não é repetindo uma oração que alguém ganha a vida eterna. De novo, é no poder de Deus, é na fé, na verdadeira mensagem da salvação, da sabedoria de Deus. Não na manipulação, não numa estratégia retórica, mas sim numa sabedoria que só o Espírito de Deus revela. Uma sabedoria que só o verdadeiro cristão entende. Sendo assim, eu quero orar com vocês e pedir por compreensão pelo texto de hoje. Que o nosso aprendizado, que o nosso testemunho, que o nosso caminhar seja reflexo dessa boa compreensão, para nós não errarmos o alvo e para darmos glória a quem é necessário dar glória. Senhor, obrigado pelo nosso tempo juntos. Eu te peço, Pai, por clareza, eu te peço por misericórdia, para que nós olhemos para esse texto, Pai, o entendamos e levemos ele à verdade, Pai, para que a gente saiba que é o Espírito do Senhor que revela, é o Espírito do Senhor que nos convence, é Ele que faz toda a obra para que alguém como nós cheguemos à conclusão e aceitemos este sacrifício que Jesus fez por nós. Nos ajude, Senhor, e eu peço isso em nome de Jesus. Amém. A sabedoria sobre a qual Paulo ensina é uma sabedoria que o mundo não conhece, que o mundo, inclusive, nem entende, mas os crentes em Cristo, eles são capazes de entendê-la e de experimentá-la. E assim como não há nada o que fazer para deixar essa mensagem mais atraente, esse foi o foco, ou um dos focos na semana passada, também não há nada que possamos fazer para deixá-la mais compreensível. Vejam, eu não estou dizendo que o Evangelho e as verdades bíblicas podem ser comunicadas de qualquer jeito. Pelo contrário, o testemunho precisa ser claro, a pregação ela precisa ser bíblica. Todos nós que já cremos, também fomos convocados pelo Senhor para sermos testemunhas fiéis na pregação, no ensino do Evangelho. E nós devemos fazer isso cientes de que a ideia da salvação não foi por homem algum, não vem da lógica ou da eloquência de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, mas sim da vontade de Deus. O exercício mais difícil na nossa tarefa não é ter uma mensagem criativa e bonita, mas nós dependemos do Espírito Santo, porque é Ele que vai operar no coração dos ouvintes. Como aprendemos no Evangelho de João. Quando Ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A obra da conversão, a obra do convencimento, a obra da fé, nunca é mérito nosso. Toda glória sempre foi, sempre é e sempre será de Deus. Não importa a posição, o status da pessoa que fala, que ensina, que prega. Seja ele um presidente ou um rei, não são as suas ideias que, quando cridas, que nos transportam do reino das trevas para o reino do Senhor Jesus. Por isso Paulo disse, 1 Coríntios 2,6, entretanto falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Os poderosos aqui são exatamente esses que eu comentei, são os líderes e autoridades deste mundo, são os grandes influenciadores da cultura e da religião. Nenhuma conversa desses poderosos influencia por muito tempo, porque nem eles, nem as suas ideias resistem ao tempo. Diferente do que Paulo, inspirado por Deus, tem para oferecer. Uma sabedoria que é bem-vinda por aqueles que têm o Espírito de Deus e que procuram viver em conformidade com a vontade de Deus, e que no versículo 7 ele chama de mistério. Vejam, pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Percebam então que esse mistério do qual Paulo fala é exatamente
a sabedoria de Deus, que no versículo anterior vimos que foi falado entre os maduros, ou seja, entre aqueles que têm o Espírito Santo, que não mais deveriam viver como carnais, como mundanos. Essa sabedoria de Deus, esse mistério, como Paulo diz, não é algo indecifrável. Aliás, mistério é um termo que muitos evangélicos usam muito mal, como se fosse algo que não é possível ser conhecido. Isso é mistério. Não é assim. Mistério aqui é o plano salvador de Deus, que no passado estava oculto, mas ele foi revelado em Jesus Cristo, na morte de Jesus na cruz do Calvário, na inclusão dos gentios, porque a obra de Jesus não foi somente para os judeus, na habitação do Espírito Santo naqueles que creem na mensagem do Evangelho, em Jesus Cristo. Esse mistério é a própria sabedoria de Deus que nós devemos pregar. Um plano que nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não entendiam a natureza da sabedoria de Deus, cheia de graça, cheia de compaixão, cheia de amor, a ponto do próprio Deus se tornar humano, como eu e vocês, para tomar o lugar da culpa dos nossos pecados, para tomar para si essa culpa, o que essa culpa exigia. Eles agiram como agiram, porque ficaram à mercê da sabedoria que tinham. E dessa perspectiva, a única coisa que fazia sentido era eliminar mais um homem que aparentemente buscava a posição de Messias. E dessa perspectiva é que ele foi morto. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo aqui ele faz uma citação livre do Antigo Testamento. Não é exatamente, isso daqui não está exatamente num texto bíblico específico. É a ideia que o próprio Paulo extrai do Antigo Testamento, possivelmente do profeta Isaías. E o que ele quer dizer aqui? O que eu venho dizendo já há alguns domingos. E hoje a palavra de Deus enfatiza mais uma vez. Essa história de salvação não tem como não ser de Deus. Não há um homem sequer que seria capaz de imaginar essa história da redenção, de escrever isso, de desenvolver essa narrativa. Essa história de resgate, essa história de sacrifício, essa história de amor. Aliás, de tão grande amor que Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Paulo ele repete essa ideia porque ele quer enfatizar o contraste desses maduros que ele chamou no versículo 6 com aqueles que não entenderam a sabedoria de Deus, porque não tinham o Espírito de Deus, que é quem revela o mistério de Deus, a salvação de Deus. Foi porque aos poderosos não foi revelado o plano de Deus, é que eles crucificaram Jesus, o Senhor da glória, como se ele fosse um mentiroso, como se ele fosse um criminoso. Por outro lado, Deus revelou esse mistério para nós, por meio do Espírito, que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então percebam, se não fosse a ação de Deus em revelar, ninguém seria hábil em conhecer a única notícia que nos torna santos, capaz de nos tornar parte da família de Deus, capaz de nos proporcionar o que o nosso coração tanto deseja, a vida eterna. A ideia aqui de revelar é mostrar algo de forma sobrenatural, é uma ação que vem de cima para baixo, ou seja, foi uma iniciativa de Deus em mostrar algo que o ser humano nunca, jamais descobriria por si só. E o que foi que ele revelou? Ele revelou esse mistério, que é a sabedoria de Deus, que é o plano da salvação por meio de Cristo crucificado. Ele revelou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Ou seja, tudo aquilo que envolve o Evangelho e a vida em Cristo. Tudo isso nós só conseguimos conhecer porque Ele revelou. E Ele fez isso por meio do Espírito Santo. Vejam, não foi pela filosofia humana, foi por uma revelação divina. Não foi pela inteligência humana, mas foi pela ação do Espírito Santo, que sonda as profundezas de Deus, que conhece os pensamentos de Deus e que nos capacita a compreender o que Deus nos deu gratuitamente. Vejam, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Assim como ninguém pode saber o que se passa dentro de você, a não ser o seu próprio Espírito. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E sem o Espírito de Deus, nenhum homem ou nenhuma mulher chegará ao conhecimento da verdade, por mais inteligente, por mais eloquente que seja. Eu conheço acadêmicos, eruditos, nas suas áreas, e nos dois lados, nos dois extremos do espectro. Crentes que amam Jesus e descrentes que odeiam qualquer coisa que tenha relação com Cristo ou a Bíblia. Não é a inteligência que coloca ele aqui ou aqui. Da mesma forma, eu conheço pessoas bem simples, com pouca escolaridade. De um lado existem aqueles que amam a Deus, do outro lado estão aqueles que nem querem ouvir a respeito de Deus. Não importa a sua escolaridade ou a sua inteligência, a sua salvação não veio porque você é isso ou aquilo, mas porque o Espírito Santo nos revela e nos convence da verdade. E o apóstolo Paulo continua no versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E Paulo aqui, ele, de forma sutil, ele está dizendo para os coríntios que não existia razão para eles se gabarem do próprio entendimento, do próprio conhecimento, ou pelo conhecimento daquelas figuras filosóficas ou intelectuais da sociedade que eles tanto admiravam. Da mesma forma, Paulo está mostrando que não existia razão para eles se dividirem em panelinhas ou fãs-clubes, como se os apóstolos ou os líderes cristãos que eles admiravam fossem os responsáveis pelo entendimento que eles tinham. Ah, eu sei porque meu cara é o apóstolo Paulo. Não, meu é Apolo. Ele é o cara, tão eloquente que é por isso que eu sei o que eu sei. Então percebam, mais uma vez, todo o entendimento espiritual que eles tinham era por causa do Espírito procedente de Deus. Era por causa do Espírito Santo, que neles habitava e que também habita em cada um de nós, que já creu em Cristo como Salvador. O entendimento deles das coisas espirituais era de uma fonte sobrenatural, mas o método de ensino entre os homens não era sobrenatural. Vejam, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O método de Paulo passar adiante a sabedoria de Deus, as coisas espirituais, era por meio de palavras. Palavras que eram compreensíveis, palavras como as que eu hoje falo aqui para vocês e vocês escutam daí. Não era uma língua angelical, ou numa linguagem que somente alguns eram capazes de entender, como se tivessem um dom para uma compreensão especial. Eram palavras com um significado dado por Deus. E nisso eu quero ser bem claro com vocês, eu quero pedir por paciência. Eu quero tentar aplicar isso aqui de forma significativa. Se eu desse uma tarefa para vocês, uma tarefa para vocês entenderem o significado da palavra amor, por exemplo. Eu pediria que vocês fizessem essa pesquisa no centro de Paulo Afonso. Vocês acham que as respostas sobre o significado da palavra amor, da pesquisa de vocês, seria parecido com o que a Bíblia nos ensina sobre amor?
Então você foi no centro de Paulo Afonso e saiu perguntando: Senhor, para você, o que significa amor? Para a senhora, o que significa amor? Essa resposta seria semelhante ao que a Bíblia nos ensina o significado de amor? Vamos mudar. E a tarefa agora é para ir para a Praça das Mangueiras. Mas não é sobre amor que você vai perguntar. É sobre casamento. Que tipo de resposta vocês acham que teriam se fizessem uma pesquisa com pessoas ali? Vocês acham que a maioria das respostas refletiria mais ou menos o que a Bíblia ensina sobre casamento? Que deve ser enquanto cônjuge viver, que deve ser heterossexual, que deve ser com companheirismo, que deve ser com fidelidade, que deve refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. É esse tipo de resposta que vocês receberiam? Agora, e se você fosse questionado? Se alguém perguntasse para você sobre o Evangelho de Cristo, qual seria a sua resposta? É o que você pensa ser o Evangelho? Ou é o que você sabe ser o Evangelho conforme as Escrituras? Vocês estão entendendo a diferença? No final das contas, o que eu estou perguntando é: quem define o que é amor? Quem define o que é casamento? Quem é que define o que é o Evangelho? Nós precisamos entender que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas não são discernidas espiritualmente. Entendam que a ideia não é que os descrentes não possam cognitivamente entender a mensagem. Não é essa a questão. Existem muitos não cristãos que leem a Bíblia e entendem muita coisa. O cerne da questão não é a compreensão gramatical, intelectual ou cognitiva do texto, mas sim que eles não acolhem, que eles não aceitam a mensagem, porque eles não entendem ela como verdadeira, como significativa. É uma historinha, é uma lenda, é uma fábula. Alguns nem creem que a existência de Jesus foi real. Em outras palavras, eles não entendem o significado e nem o valor da mensagem, porque para eles, tratar as coisas de Deus como verdade é loucura. O que é espiritual é discernido espiritualmente, e eles não têm o Espírito Santo para isso. E isso me leva a pensar e avaliar a maturidade que temos, o quão espiritual, em contraste com o carnal ou mundano, nós realmente somos. Porque no versículo 15, Paulo escreveu: mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Isso não significa que todos os crentes em Cristo sejam gênios e saibam compreender e digerir tudo o que existe de real, toda a realidade conforme as lentes de Deus nesse mundo. No contexto, Paulo está ensinando que os cristãos podem avaliar e discernir questões espirituais. Eles são capazes de entender a verdadeira sabedoria, especialmente aquela que é centrada em Cristo crucificado, em Cristo sepultado, em Cristo ressurreto. Ou seja, o crente entende. O crente é capaz, por causa do Espírito Santo, de entender as verdades espirituais que o mundo rejeita. Por outro lado, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como os descrentes não entendem as coisas do Espírito, eles não conseguem compreender a realidade fundamental presente na vida dos crentes. Eles não conseguem entender como nós somos capazes de viver em prol de Deus, de seguir regras e princípios que foram escritos há centenas de anos e de, inclusive, morrer por uma causa que esses olhos aqui não conseguem enxergar. Aquilo que nós fazemos, com base na moral que nós aprendemos de Deus, é tolice
para aqueles que ainda não creram em Cristo e não têm o Espírito de Deus e nem a mente de Cristo. Eles não são capazes de entender o que vem de Deus e nem de avaliar com as lentes do Criador a realidade desse mundo. Eles vão chamar de amor aquilo que não é amor. Eles vão considerar como casamento aquilo que não é casamento. Eles vão achar loucura o que você quer que eles também creiam. A boa notícia da salvação. Saber que nós temos a mente de Cristo não deve ser motivo de orgulho pessoal para ninguém. Se sabemos alguma coisa, é porque o Espírito Santo nos revelou. Os crentes em Cristo são capazes de entender e experimentar a sabedoria de Deus, porque o Espírito Santo está com eles. Cada um de nós que já creu tem o Espírito Santo para que seja possível entender e viver a vontade de Deus. E eu comecei essa mensagem contando para vocês a minha experiência como missionário nos sertões. Uma das minhas principais tarefas era levar a boa notícia da salvação com fidelidade. E uma parte significativa dessa verdade é que a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que em Cristo crê. A minha busca pela fidelidade em testemunhar de Cristo não era somente no conteúdo, mas também na forma. Eu aprendi com o apóstolo Paulo que se preocupou em não ensinar com a sabedoria do mundo, mas com a sabedoria de Deus. Com ele, eu também aprendi que não precisava convencer nenhum dos meus ouvintes. Eu não precisava usar técnicas para que no final do projeto, aquele senhor ou aquela senhora para quem eu falei do Evangelho pudesse ser contada como alguém que havia sido salvo para a organização do projeto missionário. O que eu precisava era amar meu Deus e aprender como Ele a amar o meu próximo, a ponto de querer falar do Evangelho com clareza e simplicidade para o maior número de pessoas possível. Eu precisava deixar cada casa que eu entrava com a convicção de que aquilo que eu falei não vinha de uma sabedoria humana, mas da sabedoria de Deus. Ao mesmo tempo, eu precisava ser constantemente lembrado que a porta para os céus é estreita. E isso significa falar com a sabedoria de Deus não é garantia de que uma pessoa vai confiar em Jesus, por mais que eu quisesse que todas as respostas fossem positivas. Mas era muito gostoso. E eu ainda entendo como um dos maiores prazeres que Deus pode me dar é ver pessoas confiando em Jesus, ver as evidências do poder de Deus em ação. Eu não consigo ver o coração das pessoas, mas eu consigo ver manifestações, atitudes práticas do que esses corações mostram, como da dona Aparecida. Ela morava numa das últimas casas de um bairro numa cidade cearense. Eu bati na porta da casa dela, eu me apresentei, eu fui bem recebido e eu expliquei o Evangelho. E eu prometi voltar no dia seguinte. No dia seguinte, eu fui bem recebido. O Evangelho que eu expliquei foi bem recebido, mas eu não sabia, eu não tinha certeza se ela havia entendido e crido. No terceiro dia, eu entro na casa da dona Aparecida e eu vejo uma mudança muito rara na casa dela, mas muito significativa e que me lembra do texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 e 9. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro.
quando eu entrei naquele dia na casa da Dona Aparecida, ela tinha tirado da parede todas as imagens que tinha, porque ela havia entendido a suficiência de Cristo. E não foi porque eu disse que ela precisava fazer isso, foi porque o Espírito de Deus trouxe o entendimento que ela precisava para desfrutar da salvação e viver a vontade de Deus. Entendam, é só no poder de Deus, é só pelo Espírito Santo que as pessoas deixam de caminhar em direção ao inferno para caminhar em direção aos céus, onde está aquele que morreu para pagar pelos nossos pecados. Irmãos, orem a Deus por coragem para testemunhar de Cristo e dependam do Espírito Santo. Deus é o maior interessado na salvação dos pecadores. E quando fizer isso, faça isso com humildade, porque muitos para quem você vai falar do Evangelho não vão chegar nem perto de entender o que você está falando. E aquilo que você já sabe não tem origem, não tem um desenvolvimento por causa de você ser mais inteligente. Se você sabe, é porque Deus lhe disse, na pessoa do Espírito Santo. Foi Ele quem te revelou. E por fim, busque constantemente conhecer as Escrituras. As Escrituras, a Bíblia, é o meio que o Espírito Santo usa para nos dar a sabedoria que nós precisamos para olhar para esse mundo e ver uma realidade conforme Deus a enxerga, conforme as lentes do Criador. O Espírito de Deus, Ele nos dá esse discernimento, que cresce e amadurece à medida que nós buscamos conhecer o nosso Salvador. Se você é crente, então entende. Senhor, mais uma vez, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos. Que aqui fiquem as marcas, Pai, da verdade que o Senhor nos ensina. Se somos salvos, foi porque o Senhor iniciou esse processo. O Senhor, na verdade, iniciou esse projeto antes mesmo da criação do mundo. Na tua sabedoria, na sabedoria que não vem dos homens, no teu plano de nos salvar, o Senhor fez de tal forma que nenhum de nós poderia imaginar o que fazer e como fazer para termos os nossos pecados apaziguados, expiados, apagados por aquilo que precisa ser feito. Mas o Senhor tinha um projeto, e nesse projeto o Senhor enviou Jesus Cristo para que morresse no nosso lugar. Pai, se no nosso meio ainda existe alguém que não acredita nisso, se existe alguém que ainda não entende isso, eu suplico para que o Teu Santo Espírito explique, convença, e que essa pessoa, Pai, faça parte então da família que o Senhor nos colocou juntos aqui, não somente como igreja fonte, mas como igreja neste mundo. Por favor, Pai, nos use para falar dessa verdade, e que quando nós formos falar dela, nós falemos com sabedoria que vem do Senhor, e não com o conhecimento que nós temos deste mundo. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.